Olá pessoal, aqui está a representação gráfica da bandeira nacional da República Federativa do Brasil. E como você, assim como eu, que somos brasileiros e já nascemos nesse país há muito tempo, nós já sabemos que o que está escrito aqui nessa parte em branco, aqui no meio, está escrito ordem e progresso. Isso significa o quê? Que nenhum país do mundo, e principalmente o Brasil, que é o caso aqui, pode progredir sem ordem. Não tem como isso acontecer. Então, o que nós devemos pensar é que o país que se chama Brasil tem que progredir. Mas para que isso aconteça, é necessário que tenha ordem nesse país. E a ordem é aquilo que vai fazer o progresso, o desenvolvimento do país acontecer. Então, cabe a cada pessoa, a cada cidadão brasileiro, natural, nascido nesse país, querer que isso aconteça. Então, é necessário que a ordem pela qual o progresso vem a acontecer, ela tem que ser algo comum entre nós, tem que ser algo normal. Cada pessoa tem que querer essa ordem, estabelecida em você, estabelecida em mim, que somos os cidadãos desse país. Então, nós não podemos agir com negligência quanto a isso. Nada pode impedir o progresso de um país a não ser a própria população, se ela se acostumar a viver sem ordem, ou seja, a viver desorganizada. Não tem como um país progredir sem ordem. E se o país estiver desorganizado, nunca haverá esse progresso, esse desenvolvimento no país em tempo algum. Então, isso significa o quê? Que cabe a mim e a você estarmos estabelecidos nessa ordem. Essa ordem tem que estabelecer a sua vida e a minha vida, para que assim os resultados disso possam fazer que o país possa progredir, se desenvolver. Essa tem que ser a consciência de cada pessoa. Cada pessoa tem que estar conscientizada disso hoje. Porque se isso não acontecer, o país vai ficar desorganizado. Aí o que vai acontecer não é ordem e progresso, e sim desordem e retrocesso. E não podemos parar em desordem e retrocesso. Não podemos continuar com desordem e retrocesso. É preciso ordem e progresso, sim. Então, esse lema, ou essa frase aqui, escrita em nossa bandeira nacional, ela tem que fazer jus, ou melhor, a população tem que fazer jus a esse lema, de fato e verdade. E não apenas aqui, não pode estar apenas escrito aqui, mas isso tem que ser algo literal, acontecendo no país mesmo, de forma que tudo o que possa acontecer nesse país possa se desenvolver com ordem e progresso. Então, é necessário entender isso hoje. Cada pessoa tem que se conscientizar disso. Principalmente agora que faltam poucos dias para o segundo turno da eleição para presidente da República Federativa do Brasil. E isso é importante se dizer, porque nós, brasileiros, que estamos aí com mais de 50 anos, 40, 50, 60 anos ou mais, nós já vimos muitas coisas nesse país. E vimos que muitas coisas não fizeram o país progredir e se desenvolver, porque faltou ordem. Agora, o presidente atual, que está aí, que foi eleito há 4 anos atrás, ele está tentando, se esforçando diligentemente para colocar ordem nesse país.
Como? Usando a Constituição da República Federativa do Brasil, porque ele mesmo diz que está governando dentro das 4 linhas da Constituição. Então, como, por exemplo, aquela música do Renato Russo, Que País é Esse? Ele diz lá que ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Como haverá um futuro de progresso e desenvolvimento se a população não respeita a Constituição? Para que aconteça esse progresso e esse desenvolvimento, é necessário que cada cidadão respeite, pratique a Constituição. Sim. Caso contrário, não vai haver desenvolvimento em tempo algum. Então, é algo que deve ser levado em conta. Esse presidente que está aí hoje, ele está fazendo isso. Mas não tem que ser apenas um esforço dele fazer isso. Cada habitante do Brasil hoje, que já vive no século XXI, tem que se esforçar para cumprir a Constituição. Para que assim o país possa ter ordem e progresso e desenvolvimento a pequeno, médio e longo prazo, nos anos futuros também. Então, isso é importante se dizer. Porque nesse lema, aqui nessa frase escrita aqui na bandeira, está escrito ordem e progresso. Então, ordem significa arrumação ou organização que segue um método. Então, esse presidente que está aí hoje está querendo arrumar o país, está querendo organizar o país seguindo um método. E o método pelo qual ele está seguindo é dentro das 4 linhas da Constituição. Esse é o método dele. E se esse método for implantado de forma eficaz, com certeza esse país vai ter uma arrumação, uma organização que vai contribuir para o seu desenvolvimento no futuro. Aí sim, nós poderemos dizer que o Brasil se desenvolveu por causa de um método. Não apenas por causa do presidente atual, mas também por causa de sua população, que se conscientizou de que sem essa ordem, esse progresso, não tem como o país se desenvolver. Então, cada pessoa hoje faz bem em querer praticar esse método. Método que está na Constituição. Basta aplicar isso no país, que o país vai se desenvolver, com certeza. Então, a palavra ordem também significa um comando dado por uma autoridade. E nesse caso, a autoridade é a Constituição da República Federativa do Brasil, que está sendo usada com esse objetivo. Então, os comandos ou as leis, as regras, aquilo que pode fazer o país se desenvolver, está na Constituição. Então, cabe a você e a mim andarmos também e praticarmos tudo dentro das 4 linhas da Constituição, para que assim o país se desenvolva. Se você quer que o seu país se desenvolva e possa progredir, então cabe a você e também cabe a mim fazermos o que é certo, segundo a Constituição. Não podemos desrespeitar a Constituição. Não podemos agir contra a Constituição. Não, temos que estar a favor da Constituição. Isso tem que ser um dever seu e meu. Assim como o presidente está dando esse exemplo para cada um de nós devemos fazer isso também, nos engajar nisso também, para que assim as coisas comecem a ter ordem e progresso. Porque tudo tem que ser feito com ordem e decência nesse país. E a única maneira de fazermos tudo com ordem e decência é agirmos de acordo com o que está na Constituição. Ordem também significa regra ou norma estabelecida.
Então, a regra e a norma estabelecida pelo qual o país possa se ter ordem e se desenvolver está na Constituição. Então, cabe a cada pessoa, cada cidadão, se inteirar da Constituição, ser versada no conhecimento da Constituição, para praticar a Constituição. Aí sim, o país vai se desenvolver, com certeza. E progresso significa a ação ou efeito de progredir. Isso tem que acontecer nesse país. O país tem que progredir pela ação e efeito da própria Constituição em si, da própria atitude da pessoa em querer que isso aconteça. Tem que haver um esforço. Não podemos ficar mal acostumados com o que já estamos por aí. Não. Existe algo que pode ser desenvolvido. E isso vai partir da atitude de cada pessoa hoje. Progresso significa a ação ou efeito de progredir. É assim que acontece o crescimento é assim que acontece o crescimento e o desenvolvimento de uma cidade, de um estado e de um país. Então, vou repetir aqui, ó. Progresso significa a ação ou efeito de progredir. É assim que acontece o crescimento e o desenvolvimento de uma cidade, de um estado e de um país, que no caso é o Brasil. Então, nós como cidadãos brasileiros temos que querer isso. Se o presidente da República está dando esse exemplo, que aliás está dando resultados, cabe a cada um de nós olharmos os resultados e vermos que a nação, a República do Brasil está sendo arrumada, está sendo organizada. Tudo está contribuindo para o desenvolvimento do país, cada vez mais. Isso é na área da educação, na área da segurança, na área do emprego, enfim, em qualquer área que existe nesse país, que precise ser desenvolvida, isso vai acontecer quando a população querer isso, de forma unânime. Tem que ser de forma unânime. Não pode existir um grupo que não queira isso. Pelo contrário, toda a população do Brasil tem que querer que o país se desenvolva. Tem que dar motivos e razões para que ele se desenvolva. E isso vai acontecer se a população, de forma unânime, começar a respeitar a Constituição, porque esse é o dever de cada cidadão, respeitar a Constituição do seu país. Você não pode ficar à margem dessa lei, à margem da Constituição. Você não pode ser um criminoso agindo contra a Constituição. Assim, você não vai ter moral alguma para exigir um desenvolvimento do país se você mesmo faz coisas que não vão trazer um desenvolvimento para o país. Pelo contrário, vai fazer o país evoluir. Esse não é o nosso papel. Então, é necessário entender isso hoje. Porque existem pessoas no país que nós elegemos e votamos para que isso aconteça. Esse presidente está dando isso para nós. Ele quer que o país possa ser arrumado, possa ser organizado, possa se desenvolver. Agora, você quer isso também? Eu quero isso também? Ou seja, a opinião nossa tem que sair de comum acordo com a opinião do presidente da República. Aí sim vai ter um bom resultado isso acontecendo. E o resultado é a ordem e o progresso do país chamado República Federativa do Brasil, que é onde nós vivemos hoje. Então, nós devemos entender isso claramente, para que assim o que está escrito aqui possa ser realidade literal em cada um dos estados brasileiros, em cada um dos mais de 5.000 municípios do Brasil. Realidade para mim e para você. Pela nossa própria atitude, o país possa
pode se desenvolver sim. Então é hora de querermos isso. E para que ajudar ainda mais a encorajar, incentivar e estimular a todo cidadão brasileiro para que todos possam, de forma unânime, querer a ordem e o progresso do Brasil, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está no livro de Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, deixa eu ver aqui, capítulo 28, versículo 2. Então, preste atenção nesse texto que tem a ver com o que eu quero falar aqui hoje, com o que eu estou falando aqui hoje. Então o texto diz assim, ó. Por causa da transgressão de uma terra, mudam-se frequentemente os príncipes. Então, é sempre por causa da transgressão. Transgredir. E muitos têm transgredido a Constituição. É por isso que se mudam frequentemente os presidentes, os prefeitos, os governadores, os senadores, enfim. Mas é hora disso acabar. Tem que acabar. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então, se a ordem de um país estiver estabilizada, o progresso acontecerá por causa de um homem sábio e prudente, que entendeu isso, que entendeu que sem ordem estabilizada não tem como o país progredir e se desenvolver. Isso é um fato verdade, é literal. Nós estamos vendo isso acontecer, porque um homem decidiu fazer isso e tem sofrido muitos ataques. Porque alguns privilegiados por aí, no mundo político principalmente, na mídia, eles estão contra isso. Porque muitos deles não querem que o Brasil se desenvolva e possa progredir. Então, esse presidente que está aí hoje está sendo atacado por isso. Isso é certo? Não. Não é certo. Quem faz isso está agindo de forma errada. Contra alguém que está, de forma sábia e prudente, fazendo o que é certo. Governando da maneira legítima, como deveria ser. Porque a Constituição, ela leva o presidente a agir assim. Esse tem que ser o papel seu e meu. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então, esse provérbio é muito bem claro e realístico para a situação que estamos vivendo hoje no Brasil. Então, isso nos mostra claramente que pode acontecer sim um desenvolvimento desse país. Basta termos essa vontade de respeitarmos a Constituição, praticá-la de forma verdadeira, de forma irrepreensível, sem mácula alguma, de forma exemplar. A Constituição do Brasil é um exemplo que, ao ser praticado, traz o resultado do desenvolvimento desse país. Isso tem que partir de cada pessoa hoje, consciente, prudente, sábia, inteligente, que quer mesmo que o país se desenvolva e não fique atrasado, e não fique sendo piado no exterior, como diz a música de Renato Russo. Que país é esse? Então, o Brasil, ele pode ser elogiado no exterior. Ele pode ser bem visto pelo exterior. Basta o cidadão aqui do Brasil, e principalmente o presidente, agir dessa forma, dentro das 4 linhas da Constituição. Aí sim haverá ordem e progresso nesse país. Então eu espero que essa mensagem possa conscientizar as pessoas. As pessoas precisam ser conscientizadas disso, porque viveram muito tempo assim, envolvidas em algo que não produzia o desenvolvimento do país. Mas agora é hora de mudar isso. E cabe você votar em quem tem compromisso com isso. E eu espero que você saiba bem votar e reeleger o presidente atual,
para que ele continue assim. E assim, a população estimulada por isso, possa também querer viver respeitando a Constituição, para que o seu país se desenvolva para os seus filhos, para os seus netos, para as gerações futuras. Então, é isso que eu queria falar. Eu espero que todos tenham entendido isso, porque é uma mensagem séria e importante. Valeu!